Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa disciplina Fundamentos da Administração. Eu sou a professora Adriana Franzói Wagner. Nesta aula, estudaremos as áreas funcionais da administração, que são basicamente 4 áreas, tá? Então, temos lá operações e produção, que correspondem a uma área, então, operações ou produção, marketing, finanças e pessoas, tá? Nessa aula, nós estudaremos a primeira, operações ou produção, ok? Então, venham comigo a partir desse momento. Então, na área de administração de operações, nessa aula, estudaremos a sua importância, a centralização dessa área na organização, os sistemas de operações e o seu funcionamento. As áreas funcionais, então, como nós mencionamos já no início da aula, elas são operações, finanças, pessoas e marketing, tá? Então, aqui são as áreas específicas, especializadas da organização que eu tenho que ter. E, basicamente, na aula de hoje, de agora, nós estudaremos produção e operações, que o seu foco são nos processos, ok? Já nas próximas aulas serão finanças, que o foco será no dinheiro, né? Nas pessoas, que de fato, né, são as pessoas, e no marketing, que é o mercado que será analisado, né? Os objetivos estratégicos são realizados por meio dos planos administrativos operacionais das diversas áreas funcionais da estrutura organizacional. Por exemplo, a área mercadológica, né? Se eu preciso de dinheiro para fazer uma pesquisa de mercado, eu tenho que recorrer à área financeira, né? Mas, sobretudo, a área aqui de operações, ela precisa ter a necessidade e a informação de quantos produtos eu preciso realizar nessa pesquisa de mercado. Quando ela é realizada, ela me repassa essa informação. Quantos dos produtos eu realizarei, né, sob o mercado, foi analisado o mercado. Então, eu preciso verificar qual é a necessidade real do mercado para que a empresa fale, opa, iremos produzir mais. Não, nesse momento estamos em crise, então reduziremos a nossa quantidade na produção. Então, todas essas áreas aqui estão super interligadas, né? Mas aqui nesse momento ficaremos com a nossa produção e operações. São os planos de nível tático que definem as ações, os processos, que é aquilo que nós vamos trabalhar especificamente nessa aula, as atividades e responsabilidades específicas nas diferentes áreas funcionais da administração, essas 4. As áreas funcionais mais comuns são a administração de operações, a administração de marketing ou mercadológica, a administração de recursos humanos e a financeira. Qual é a importância, né, da administração operacional dentro da organização, né? Ela é necessária para gerenciar as atividades e seu processo de transformação. Lembra que nós já vimos em algumas aulas que existe lá o processo de entrada, onde esses meus recursos eles são alocados, o momento de processamento, que é onde eu tenho recursos humanos processando minha matéria-prima, para que haja a saída, o produto por fim, né, pronto. Então, quando eu falo processo de transformação, é esse meio, tá? Isso é válido tanto para organizações que prestam serviço aos hospitais, escolas, igrejas, então qualquer organização, seja ela pública, privada, pequena, média, grande porte, né? Ou até mesmo industrial, né, que tem bens físicos como celulares, televisores, etc. O caráter transversal da administração de operações faz com que ela assuma um papel central no desenvolvimento de todas as atividades organizacionais. Como a área de operações se interrelaciona com todas as demais áreas funcionais, suas decisões são afetadas e afetam decisões de outras unidades organizacionais, né? Por exemplo, o planejamento da produção deve ser articulado com o departamento de marketing com base na demanda, como eu falei anteriormente. Assim como a melhoria da produtividade deve ser articulada com o departamento de recursos humanos, porque se eu não tenho um pessoal qualificado com a competência técnica, com a habilidade técnica necessária para aquela função, aquele cargo, eu não teria um bom resultado, né? Por meio do desenvolvimento de ações de capacitação para os colaboradores, por exemplo, eu melhoro também, né, as habilidades técnicas dessa pessoa que eu contratei. Assim, o desempenho da organização como um todo depende da eficácia e da eficiência com que essas interações são gerenciadas. Lembra da nossa aula de eficácia e eficiência? Então, aqui ela também tem esse impacto, né, na organização. Como eu falei, todas as informações de todas as nossas aulas de fundamentos da administração estão interligados. A administração de operações tem papel estratégico no desempenho competitivo da organização, né? Na minha competição com concorrentes, por exemplo. Por meio da produtividade, da eficiência e da qualidade dos produtos e serviços de uma organização, a administração de operações permite que as empresas agreguem valor e atendam às prioridades competitivas de seus clientes. A melhoria da produtividade e da eficiência organizacional influencia positivamente não apenas a organização, mas também a competitividade de um dado país, né? De fato,
elevada produtividade e eficiência podem gerar taxas de crescimento positivas e sem custos, visto que possibilitam salários maiores para os colaboradores e maiores ganhos para as empresas, né? Sem impulsionar a inflação. Boa parte da prosperidade japonesa, lá nos anos 80, está relacionada com a melhoria da produtividade dos sistemas de produção das empresas, né? Vocês estudarão um pouco mais sobre esse assunto das questões de qualidade, da Escola da Qualidade Japonesa, né? Na disciplina Administração da Produção, tá? Então aqui, se nós pensarmos, né, e colocarmos como central nesse momento a administração de operações, ela tem as suas outras áreas interligadas, né? Aqui, ó, marketing, aqui contabilidade e finanças, que é a nossa área financeira. Aqui ela tem uma ligação direta com suprimentos e logística. Eu preciso de pessoas para executarem as minhas atividades, né? E também pesquisa e desenvolvimento em diversos setores e diversas áreas, né? Como melhoria, competitividade, melhores equipamentos, enfim, em diversos sentidos. Desenvolvimento pessoal, né, de recursos humanos. A organização de manufatura de serviços. Então, também temos, né, que estudar aqui nesse momento sobre manufatura e serviços, né, onde eles estão agregados entre produtos e serviços. Toda organização, ela é responsável por produzir algo, correto? Mesmo que o resultado dessa produção não seja tão visível, né, ou tangível, né? Por exemplo, você tem um serviço, muitas vezes esse serviço ele não é tão bem visto, né? No sentido, por exemplo, se eu vou numa fisioterapeuta, faço uma sessão de RPG, né? Eu senti naquele momento, mas ele não é algo visível, né, para outras pessoas. Então, aquilo é um serviço, né? Diferentemente do produto que muitas pessoas conseguem visualizar, por exemplo, se eu compro esse aqui, passador, né? Eu tenho ele aqui, a qualidade dele, enfim, tá? Então, nesse sentido que a gente fala, né, nem tanto visível como tangível, porque serviços é um pouco mais difícil visualizarmos, tá? Tradicionalmente, o foco, né, das operações era direcionado para organizações de manufatura, responsáveis por produzir automóveis, remédios, eletrônicos e outros bens tangíveis, que são esses que eu posso pegar, né, os tangíveis. No entanto, né, com a expansão econômica do setor de serviços, a administração operacional alargou o seu escopo de atuação, passando a gerenciar todo o processo de transformação de qualquer organização, com o objetivo de satisfazer as necessidades de seus clientes, né? A administração de operações engloba, portanto, os processos presentes em todas as organizações, sejam de serviços ou de produção. Na verdade, né, o denominador comum de todas as organizações é o processo de transformação que se encontra na base da administração operacional. Como eu mencionei para vocês, aquele miolo, né, da nossa entrada, processa a saída, o nosso miolo. Porque basicamente é a parte operacional, né, é de transformação do produto ou do serviço, naquele momento. A natureza dos bens produzidos pode diferenciar uma organização de outra. Dessa forma, é possível distinguir dois tipos de organizações, por exemplo, né? Que é a nossa de manufatura ou de serviços. A de manufatura, por exemplo, então, são responsáveis por produzir bens físicos, como fabricantes de automóveis, computadores, têxteis, etc., né? Os tangíveis. E as organizações de serviços, né? Responsáveis por produzir bens não tangíveis, denominados os serviços, né? Empresas, então, de advocacia, escolas, hotéis, de fisioterapia, entre outros tantos. As organizações de manufatura de serviços. Então, aqui nós temos a diferenciação básica de cada uma delas, tá? Onde, por exemplo, na manufatura, eu tenho a produção de bens tangíveis e duráveis, né? Uma televisão, por exemplo, como nós vimos. Já aqui, em serviços, produzem bens intangíveis, né? Não posso pegar um serviço. Na manufatura, os bens podem ser armazenados para o consumo posterior, né? Por exemplo, uma caneta, posso consumir depois. Já em serviços, o consumo e a produção de serviços são simultâneos, né? Ocorrem juntos. Em manufatura, a quantidade e a qualidade dos bens produzidos são facilmente mensuráveis, correto? Já em serviços, a qualidade dos serviços é percebida, mas muito difícil de ser medida, né? Naquele momento, aconteceu o serviço, tá? Na manufatura, o resultado ele é padronizado, né? Lembra do POP, Procedimento Operacional Padrão? No meu controle, na minha função administrativa controle, né? Então, eu tenho um padrão mínimo a ser feito, a ser respeitado. Aqui em serviços, por exemplo, o resultado já é customizado. Eu posso realizá-lo cada dia de uma forma diferente, para cada cliente de uma forma diferente. Como eu coloquei exemplo para vocês, de uma sessão de fisioterapia, né? Por exemplo, cada cliente ele vai ter a indicação, né? Um prognóstico daquilo que ele precisa naquele momento. Na manufatura, existe pouca participação e pouco contato com o consumidor, né? Então, por exemplo, lá, é a fábrica que está fazendo essa caneta, né? Eu, como consumidora dessa caneta aqui, eu não tenho contato com a fábrica, né? Com a indústria fabricante dela, tá? Já em serviços, existe um amplo contato e participação do consumidor durante o processo de transformação, né? Como uma sessão de fisioterapia, por exemplo. Em manufatura, a localização é menos importante para o sucesso da organização. Então, posso ter minha fábrica lá no interior, né? Isso é fácil, o entendimento, né? Já
Em serviços, a localização é crucial para o sucesso da organização, né? Já se eu preciso fazer uma sessão de fisioterapia, ela longe, né? Não é viável. Então, existem, né? É bem fácil o entendimento da manufatura de serviços, eles são bem opostos. E pensando agora nas organizações como sistemas de operações, tá? Ela inclui 3 componentes que são os insumos, o processo de transformação e as saídas. Os insumos ou as entradas do processo de transformação podem ser classificados como recursos transformados ou de transformação. Já recursos transformados, eles são os compostos de materiais, informações e consumidores que são tratados, transformados ou convertidos de alguma forma, né? Então, uma clínica, por exemplo, ela processa, né, digamos assim, pacientes, né, consumidores para tentar encontrar as causas de suas doenças e utiliza remédios, né, para curá-los. Então, ela faz aqui o processo de transformação, tá? Já nos recursos de transformação que agem nos recursos transformados, no anterior, tais como os trabalhadores envolvidos no processo de transformação, as instalações, os equipamentos e a tecnologia utilizados no processo de transformação. Tá? Por outro lado, existem vários tipos de processos de transformações, que são aquele miolo ali que eu falei para vocês, que tem várias atividades acontecendo naquele momento, né? Então, acontece ali o processamento de materiais, né? Onde os materiais, a matéria-prima, ela vem e ela é processada naquele momento. O processamento de informações, né, onde são repassados as informações necessárias, né, para que sejam elaborados, né, aqueles materiais, principalmente, por exemplo, a quantidade, né, e o processamento de consumidores, que é feito pela alteração de sua localização. Empresas de viagem, por exemplo, né, de turismo, mudança de estado físico, psicológico, então clínicas médicas, quando eu procuro, ou pela acomodação, né, hotéis e pousadas. Isso aqui especificamente agora na área de serviços. Por fim, as saídas, né, então, entrada, processa, saída, né? Na saída, que é o meu resultado final, é aquilo pronto, é o processo de transformação onde os bens e serviços que a organização produz, né? Eles serão repassados aos consumidores, né? Que terão esse produto no final. As características desses produtos ou serviços podem distinguir-se em termos de tangibilidade, estocabilidade, transportabilidade, qualidade, entre outras, tá? Então, por exemplo, a minha organização é uma companhia aérea, né? Quais são os meus insumos básicos, tá? Para que eu tenha a transformação na sequência. Eu preciso de aeronave, de pilotos, né? Da equipe de bordo, da equipe da terra, para fazer a manutenção necessária, tenho passageiros, tenho cargas a serem entregues, tá? E o meu processo de transformação, onde acontece, né? Nesse caso aqui, o serviço, é a movimentação de passageiros e cargas, né? Lá quando eu estou voando. A saída é basicamente, né, lá os passageiros e as cargas transportadas. Então, os passageiros onde chegaram no seu destino final e as cargas entregas nos locais que deveriam ser entregues, né? Por exemplo, se eu sou, né, tenho uma clínica odontológica, tenho lá quem são, né, os meus insumos básicos, os humanos, que são os cirurgiões dentistas, o equipamento dentário, os enfermeiros, os pacientes, né, que estão lá. O meu momento, né, de transformação é o quê? É o exame, o tratamento dentário, a orientação preventiva, né, daquele cliente, né, daquele meu paciente. E o paciente com dentes gengiva saudáveis é o meu resultado final, né, é o meu serviço final, o meu produto final, tá? Numa empresa de produto, por exemplo, que é o nosso caso aqui, fabricante de automóveis, eu tenho que ter basicamente o que como insumo, né? Pneu, peças, trabalhadores que trabalham, né, nessa linha, que tem habilidade técnica, equipamentos de montagem, tecnologia de produção. E aí lá, o meu processo, né, operacional de execução é a montagem, né, por exemplo, testes de automóveis. E os automóveis novos, recuperados, né, melhores, eles são, por fim, o meu resultado final, a minha saída. Já numa empresa de contabilidade, por exemplo, né, que são serviços, eu tenho que ter lá contadores, minimamente como insumos, informações, computadores, softwares de contabilidade, né, para fazer tudo que for necessário. E o momento da execução, o que basicamente será feito nesse escritório de contabilidade, por exemplo, é uma escrituração de conta, uma orientação contábil, né, imposto de renda, enfim. E, por fim, eu tenho lá contas e demonstrativos financeiros das empresas, né? Que é o final. É o que eu comecei e a minha entrega é essa, tá? A saída é a entrega necessária, é aquilo finalizado. Aqui, então, eu coloquei, basicamente, uma estrutura de prioridades competitivas da administração de operações, tá? Onde nós temos lá que a minha maior produtividade e eficiência, por exemplo, né, eu tenho para ela um custo. Eu tenho, nesse ciclo, a confiabilidade, que é a minha maior estabilidade e maior lealdade aos meus clientes, né, quando isso acontece, a confiabilidade organizacional, tá? No item qualidade, eu tenho uma maior satisfação dos meus clientes em comparação principalmente com a concorrência. Você tem uma qualidade superior, né? Quando eu tenho a flexibilidade, eu tenho uma maior agilidade e capacidade de adaptação ao mercado. Então, se eu tenho como fazer isso, eu realizo, porque eu vou ser mais competitiva perante o mercado de trabalho, perante o ambiente externo.
Na rapidez, por exemplo, né, se eu sou rápido, tenho uma redução de estoque, né, em processo e do meu risco operacional também, tá? Então, aqui são prioridades básicas da área da administração de operações, que vocês devem, né, lembrar como um esquema aqui fácil, né, para entender a lógica aí correta, efetiva e eficaz da administração de operações, ok? Deixo aqui para vocês também a consulta do livro Administração, Teoria e Prática no Contexto Brasileiro, que é o livro que eu consultei para fazer essa aula. Complementação da aula tem no capítulo, no decorrer desse capítulo. E leia também, estude pelas nossas rotas, ok? Bons estudos, um abraço e até a próxima.